Buenos días, Buenas noches. buenas noches. Acá donde estoy todavía es tarde, pero buenas tardes. Pero buenas noches para ustedes. Ah, esta es una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta y quiere empezar. Matías recién llegó. Recién empezamos. Estamos esperando por la primera pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica. Buenas noches, Buenas Ever. noches. ¿Qué tal? Sí. Bueno, tenía una pregunta. Quizás ahorita por lo que está pasando ahorita dentro de la iglesia adventista, con las noticias del mundo y todo eso, eh, ahorita se está viendo mucho el tema del domingo, por el tema de los presidentes que están dando los domingos como día de oración, planteando el tema del cambio climático, ¿no? Y parece que eso como que afirma más a los adventistas en el tema de la ley dominical. ¿Cómo, cómo nosotros vemos estas noticias? ¿O es algo que siempre se ha sido o es ahorita se está dando de una manera como para que ellos sean engañados quizás? Ok, para los que recién entraron, voy a intentar hacer la pregunta. Si no es perfecta, me corrijas. ¿Cómo nosotros entendemos los eventos o la explicación de que dice que hay una agenda para hacer un decreto dominical que está relacionado con el cambio climático y las pautas de la ONU, muchas veces? ¿Cómo nosotros interpretamos eso? Hay países, o Trump a veces hace domingo de oración y todo eso. Entonces las iglesias ven eso como si fueran pasos en dirección a una ley dominical. Yo Así, creo que la sí, primera cuestión a ver para pensar eso son dos cosas. Uno, desconocimiento del espíritu de profecía y segundo, desconocimiento de la historia. Vamos empezar por desconocimiento del espíritu de profecía. La ley dominical no viene del papado. Helena es muy clara en Conflicto de los Siglos que la ley dominical, cuando ella estaba escribiendo en aquel momento, viene de los protestantes de América. Entonces, no hay que seguir el papado para descubrir cuándo la fecha o el momento o la crisis del decreto dominical. A quien tenemos que seguir es la Iglesia Protestante de los Estados Unidos, los movimientos protestantes de Estados Unidos, que querem unir a Iglesia com o Estado. Foi isso o que passou na época de Helena, que isso já é um abordaje histórico, ¿no? Pero sin estudiar a fondo que é o que ocorreu na história de los pioneiros, simplesmente com as citas podemos ver que buscaram um movimento pró-domingo em las iglesias protestantes, oh, perdão, buscaram um movimento pró-domingo que surge do catolicismo ou que surge de la ONU, não tem nenhuma base no espírito de profecia, porque ella é muito clara em dizer que o decreto dominical vai começar nos Estados Unidos e é movimentado por las iglesias protestantes. Esse primeiro aspecto te contesta? Ou seja, porque eu falei de dois aspectos, o aspecto histórico e o aspecto do espírito de profecia. Quisiera saber se o aspecto do espírito de profecia é suficiente. claro, porque claro, no, lo que van a mover eso es la iglesia en Estados Unidos, ¿no? La iglesia protestante. Exato, são os protestantes dos Estados Unidos e não é o papado com o cambio climático. A maioria dos protestantes dos Estados Unidos que estão querendo unir a igreja com o Estado, não sei se na maioria é o menor término, mas muitos deles rechazam a ideia de que há sequer cambio climático. Eles dizem que o mundo não se está calentando, que não há calentamento global. Então, são ideias opostas, incluso. Ou seja, o grupo protestante dos Estados Unidos que tende a creer em la união da igreja com o Estado, que é o que traz a lei dominical, é um grupo que
tende a não creer no cambio climático, que suele ser utilizado como excusa para um decreto dominical. ¿Tiene sentido isso que te estou dizendo? Bueno, sí, sí. Bien, entonces ese es el primer No, aspecto de por qué el abordaje es equivocado. Si fuéramos a Apocalipsis 13, podríamos ir aí para não quedar só quedar tão en el aire. Vamos abrir, vou abrir acá Apocalipsis 13 e leemos para ver um pouco mais. Eu abri do Espírito de Profecia, pero o livro de Apocalipsis é o Espírito de Profecia também, não é? Da palavra revelada. Apocalipsis 13 habla de duas bestias. Uma que surge do mar e outra que surge da terra, não? A partir do versículo 11, habla de la bestia que tem dois cuernos como de um cordeiro, pero que vai hablar como um dragão. E ella ejerce todo o poder de la primeira bestia em presença de ella. E es ella que hace a los moradores de la terra adorar a primeira bestia. Isso é o ponto que eles não entendem. Essa porção acá. Quem é que hace com que... Bueno, como se hace isso? Isso vai ser por meio de la marca, não? Ou seja, os que não adoram la bestia vão ser mortos. E para não ser morto, tenéis que ter la marca ou o nome de la bestia ou o número de seu nome. Então, tenéis que ter um desses três acá para que não mueras e para que podes comprar e vender. Então, a marca de la adoração de la bestia é a característica está relacionada com isso que vai ocorrer acá no futuro. Que sabemos que é uma união da igreja com o Estado. Então, quem hace isso é a bestia que surge de la tierra e não a primeira bestia. Os que siguen ao papado e esperam que del papado vá venir la lei que vai precipitar a última crise, porque vai haver uma lei, por mais que não seja o sábado ou domingo, a questão, há uma lei que marca a união da igreja com o Estado. Então, isso não vem de la primeira bestia, pero vem de la segunda bestia. Entende o que quero dizer com minha resposta? sí, es en Estados Unidos. Exato. Então, temos que ver se os Estados Unidos têm uma agenda, têm objetivos, propósitos de fazer uma legislação que force as pessoas a guardar o domingo. E se uno investiga, sinceramente, não vai encontrar. Se vai a Google e põe legislação para imponer a adoração ao domingo, não há nada disso. Não, ou seja, não há no horizonte uma lei dominical. E a igreja adventista está correta nisso. Há pastores adventistas que dizem, mira, Jesus não vai vir nos próximos 50, 100 anos, por aí. Por quê? Porque eles agarram o texto de Helena, que diz que há uma lei dominical, vêm no cenário político, estudam a legislação e sabem que não há nenhuma lei dominical no aire. A gente não está discutindo isso, não há um apelo para que haja uma lei dominical. Então, é algo muito distante. Não é real o hecho de que estén querendo imponer uma lei dominical. Então, aí entramos já na parte histórica, que é o que eu quero tratar luego. Pero quisiera estar confortável com a parte escriturística. Sí, Está suficiente por ahora? Sí, sí, esa vamos parte a... sí. Bueno, buenísimo. Eu não te escucho muito bem, não sei se me escutam bem. Ou seja, a qualidade está boa, só não está muito alto. Eu estou compartilhando acá, creo, a pantalla com vocês. Eu quero ir a escritos de referência de Helena, solo há em inglês esse livro, pero é interessante. Ele discute acerca de como foi a história no período de la lei dominical de 1888. Deixa só me encontrar acá. Esse acá está. Se chama
É um livro muito interessante, ¿por quê? Porque ele habla de como era a Terra na época de Helena. Um, então, você vai falar de las doutrinas que havia nos Estados Unidos. Se não encontro acá, eu posso buscar depois. Pero lo que ella nos vai dizer, já sei. Um segundo. Não está ativado na busca, por isso não encontro. Acá. Agora vou encontrar. Lo que quero mostrar-lhes é que houve movimento, ou seja, foi muito distinto o que estava passando na época de Helena com o que está ocorrendo agora. Havia toda uma agitação que começou em 1884 para a lei dominical. Eu vou buscar um artigo acá e aí eu vou encontrar, que eu já tenho meus apontes. Pero lo que Helena nos vai dizer é que não sei se vê minha pantalla. Vem. Ok. Sí. Então, nesse livro acá, interessante, não? Little Rock, Arkansas, pero bueno. Vai falar de como começou. Esse é o código, pero como começou a haver um movimento para fazer a lei dominical. E todo isso que começou em 1884 no não era a lei dominical que já falava ainda, todavia, que era a lei dominical nacional. Isso eram leis que passavam em distintos estados. Então, em 1884, começou um processo que culmina em 1888, são 4 anos. 1888 é a metade do caminho. Esse é um outro estudo. E 1892 termina. E em 1884, a partir de aí, pero 1885 já há leis que dizem que as pessoas têm que observar o domingo. E quem começou a ver? Pessoas começaram a ser presas, inclusive. Houve adventistas que morreram na cárcel por não guardar o domingo. E todavia não era a lei dominical que cumpre com a profecia. Eu estou querendo encontrar lá. Acá, esse é o livro. Acá. Por exemplo, acá habla que adventistas do sétimo dia, vivendo em Springfield, Tennessee, já estavam sendo presos por violar o sábado desde 1879 e hasta 1892. Eu vou agarrar isso acá e vou pôr no tradutor para que todos possam seguir. Os adventistas do sétimo dia, não traduz muito bem, que viviam nas cercanias de Springfield, Tennessee, foram arrestados por violações da lei dominical ao menos desde 1879 e hasta 1892. Os arrestos de 1879, instigados por um ministro metodista, não haviam levado a condenas, já que a justiça considerava que aplicar a legislação dominical aos guardianes do sábado era inconstitucional. Sin embargo, essa outra pessoa, que era outro assistente social de Springfield, foi menos afortunado 6 anos depois. Acusado em 1885 de manter uma moléstia ao trabalhar no domingo, Parker foi multado com $20 e custos, aunque a máxima multa legal em Tennessee por violações à lei dominical era de $3. Isso parece pouco, pero o dólar tem um valor muito distinto ao que tem hoje em dia. Então, eu creio que isso acá não era tão pouco dinheiro. A multa mais alta foi resultado do cargo de moléstia, apesar de falta de evidência de que hubiera molestado a alguém. Então, isso é simplesmente para mostrar que na época de Helena já havia toda uma movimentação com relação a leis dominicais. Havia pessoas sendo arrestadas já por isso. Mais adelante, eu não puse acá para
para traduzir. Não sei se puse acá. Podemos ir ao livro, nesse capítulo acá, se chama El Mundo de Helena. E aí vai ver como era distinto el mundo en aquel entonces. Se chama The World of Ellen White, página 124.3. E acá é o capítulo 7, El Movimento de la Ley Dominical. Então, você vai falar, ou seja, se lees isso, se pones no tradutor e lo lees, vai ver como é distinto lo que passava aí naquele entonces com o que passou, com o que está passando hoje em dia. Então, déjame ver acá. Por exemplo, acá habla de uma pessoa que morreu em uma cárcel por haver violado a lei dominical. Vamos a poner aquela tradução para que vean. Quando Samuel Mitchell de Geórgia morreu el 4 de fevereiro de 1879, os adventistas culparam sua morte a las insalubres condições de la húmeda e repugnante celda de la prisión a la que había sido condenado por arar el domingo. Uma década mais tarde, Dave Conklin, outro adventista de Geórgia, se quedou sem lenha em um frio domingo de março e estava cortando o suficiente para evitar que sua família se congelara e foi condenado por violar a lei dominical. Então, mira o que estava passando naquele entonces. Muito distinto de lo que passa hoje no dia. Ou seja, não há comparação. Se quer dizer, o que estava passando hoje tem algum paralelo com dizer que há calentamento global, não tem nada a ver. Estamos comparando duas histórias que não são comparáveis. Tem sentido? Sí, sí, es diferente. Bien, entonces ese es mi punto. Yo creo que vale la pena que busquen ese capítulo y lean. Es muy enriquecedor ver cómo, para que tengamos en mente qué estaba pasando en el mundo. No se parece con cosas que nosotros sufrimos. Se parece más con cosas que otras minorías están sufriendo hoy, por motivos de la unión de la iglesia con el Estado. Entonces, por eso cuando decimos que la legislación que va a traer la crisis está relacionada con la igualdad, con la cuestión de todo ser humano tem direito a casar-se, por exemplo, não importa se é com alguém que consente com esse casamento. Esse tipo de segregação de pessoas que morrem por segregação, porque não são bem tratadas, a gente se suicida porque não é reconhecida. Não tem nada que é muito mais parecido com o que a comunidade LGBT sofre que com o que adventistas estão sofrendo. A história de ellos hoy es más parecida con lo que leemos acá en la historia de Helena con relación a la ley dominical, con lo que la legislación dominical que está ocurriendo ahora. Eso que quiero poner con el argumento de que la historia nos muestra que es muy diferente. No hay un paralelo. No sé si quedó claro la respuesta, si quieren hacer algún comentario o algo más. ¿Cómo se llama el libro? The World of Ellen White. Acá está. No sé si ustedes ven la pantalla, creo que sí, ¿no? Sí. The World of Ellen White. Ahí a la izquierda. Acá. Ese es el libro y es el capítulo 7. Acá está el título ahora grande. Entonces, no tendríamos que esperar que haya ninguna ley dominical. No va a suceder. Mira, el único momento donde yo creo que puede ser que haya sea cuando el anticristo barre en la tierra. No te Porque, ¿y por qué yo digo eso? Pero eso ya es después del decreto después del cierre de puerta de gracia. E eu penso que aí pode ser porque ele tem que estabelecer uma legislação com relação à adoração a ele. Então, ele vai, ao elegir um dia, pode ser que ele diga não há dia nenhum, é possível. Pero minha razão para crer que ele diga que é o domingo é porque os dois livros de Helena dizem que é o domingo aí. Pero aí já, a porta de graça já se cerrou. Se a crise não foi precipitada
por uma legislação dominical nesse caso. O que quero dizer com isso é o seguinte. Preciso de um outro estudo. Se vamos a la história, temos a crise em 1863 e temos também uma crise em 1888. Se vemos que é o que causou, vou poner 1850 e acá vou poner 1888. Acá é a metade, acá não é a metade do caminho, pero acá é a lei, o año central da crise de aquela história. Acá há na lei dominical pero acá há na lei de esclavitud. Se chama Fugitive Slave Act. Estou quase seguro que esse é o nome. E o que dizia era que se uma pessoa huía, porque os Estados Unidos estavam divididos, não? Entre o norte e o sul. Se uma pessoa huía do sul para o norte, as pessoas do norte teriam que entregar esse escravo de volta. Então, Helena disse que a esclavitud era um pecado que iba a llenar a copa. E isso iria trazer a crise final. Isso está em dones espirituais. Esta copa estaria llenada em 1860 e a llenada da copa se veria com uma guerra civil. E a guerra civil começou em 1861. Então, acá era como se fosse o cierre de Puerto de Gracia. Quando ela escreve dones espirituais, a crise nesse momento não era nessa primeira porção acá. Deixa-me cambiar a cor. A crise acá não era na lei dominical. A crise era a esclavitud com o sul. E isso trajo a punição acá. Pero quando ela escreve a história que vai ocorrer a partir de acá, a partir do cierre de Puerto de Gracia, ela disse que há uma lei dominical acá. Isso em dones espirituais. Quando ela escreve o conflito de los siglos, a hora e já vai seguir descendo, hablando de que vai haver uma lei dominical acá, nesse momento, depois que a porta se cierre. Pero a crise acá, a hora já não é da esclavitud, pero sí el sábado e o domingo. Então, não sei se ven o motivo de por que eu digo que é possível que se vai haver uma lei dominical, uma crise com relação à lei dominical, pode ser que esteja nesse momento. Entende o que quero dizer? Pero acá, então, se vamos a nossa história, tenho que fazer uma terceira linha. O que nós outros entendemos é que nós outros já passamos desse período acá. Ops. Que nós outros já não estamos mais no período do conflito dos siglos.
y que va a haber una ley que nosotros todavía ponemos decreto dominical más como un símbolo, pero va a haber una ley acá. Ups. Que é a lei que marca a formação da imagem da bestia. Que todavia estamos compreendendo o que é. Pero por essas duas histórias sabemos que não pode ser lo mismo que acá, porque essa história é distinta. É como se tivéssemos o seguinte patrão. Acá é a letra A, acá é a letra B. Que é o que tenho que poner acá? A, B ou C? Más B. La C. La C. Exatamente. Eu sei que há um patrão acá. Me peça por isso. Depois há uma outra coisa. Lo que o adventismo quer ser é agarrar isso e ponerlo acá por arriba. E dizer, não, não, não. La crisis acá é a mesma que la crisis acá. É nessa história. Por isso eles não vão ver a lei dominical. Porque estão buscando algo que não vai ocorrer. Entende o que quero dizer? Quando vean, já é tarde demais. Já é demasiado tarde. Porque pode ser, o que eu estou mostrando, é que com relação a isso, a esse momento, capaz que é a letra Z. Vamos a poner acá. Z. Acá é a letra Z. Z. Não sei se é Z. 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 Não sei. Zeta. Z. E acá é a letra. Pode ser que acá seja. Então, eu estou dizendo isso. Pode ser que acá seja a mesma letra. Por lo que eu conosco dessas outras duas histórias, entende? Pero eu não estou seguro que acá o que quero dizer, acá eu não sei que é o que vai passar. Para mim parece que acá, Helena, quando escreve Donas Espirituales, disse que depois de ser depois de graça, há algo com o domingo. Se vai esse livro, ele já disse isso. O livro Donas Espirituales. Se vai ao conflito de los siglos, ele já vai dizer que acá há algo com relação ao domingo também. Então, pode ser que se há algo com relação ao domingo, é depois que o anticristo aparece. E aí ele tem que legislar sobre a primeira tabla da lei, que é como adorar a Deus. Então, pode ser que ele requiera isso. Pero, se sacamos isso e enfocamos o que é mais importante para nós outros, que é todo o que ocorre antes del cierre de Puerta de Gracia, sabemos que se a crise acá foi A e acá é B, ou seja, há uma diferença, há uma progressão, eu não posso poner B acá. Tem que ser algo distinto. Ou seja, nesse momento, acá, inicial por lo menos, perdão. Acá tem que ser a crise da imagem da bestia, tem que ser algo distinto. ¿Tiene sentido? Sí. Hola, Ever, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. En el contexto de 1850 y de 1888, cuando Elena habla de la esclavitud y después la ley dominical, ella habla, tengo entendido, de que es un pecado de la nación, puede ser, pero también le hace atribución a la iglesia del momento, o sea, el movimiento milerita o a la iglesia, o es solo un pecado de la nación. Mira, eu creio que os mileritas, não creio, sabemos que a maioria dos mileritas, eles eram a favor da abolição da esclavitud. Miller ele não queria involucrar-se com isso no início, porém, por volta de 1843, 44, ele já aceitou que a esclavitud não era algo bueno. Incluso um escravo vende que huye va a sua casa e ele lo recebe aí e não lo envia de volta. Isso por volta dos anos 1840. José Bates era abolicionista e outros mileritas. Então, os adventistas não favoreciam a esclavitud, em regra general. Então, isso não é um pecado, não era um pecado de ellos, era um pecado de la nación. O pecado de ellos acá foi não reconhecer, foi separar o externo do interno. Não sei como ponerlo, ¿no? Pero
eles não lograram identificar Apocalipse 13. E isso, se volvemos, é algo que começou com Miller. Como ele creia que o mundo ia terminar em 1844, eles não estavam ponendo atenção em los eventos que estavam ocorrendo nos Estados Unidos. Pero há muita coisa interessante que estava ocorrendo já nos Estados Unidos por volta de 1863. Deixa-me encontrar aqui um segundo. Que eles puderam haver visto. Acá. Isso que vos hablas del pecado de la nación es porque los Estados Unidos, para poder crescer por suas ideias expansionistas, eles toleraram coisas que não haviam que tolerar. Eles começaram como uma nação, se ponemos em 1798, como uma nação que não queria ser igual que Inglaterra. Inglaterra era um povo imperialista. Então, eles estavam querendo derrar o imperialismo. Por isso eles põem incluso nova ordem mundial, na nova ordem secular, na moneda. É uma nova ordem por quê? Porque eles estão derrando a ordem antiga e querem estabelecer uma nova ordem que é distinto do que derraram para trás. Há um pioneiro, incluso, que escreve acerca disso, creio que esse pioneiro se chama... Acá ele não está falando da crise nessa história inicial, porque acá há essa crise e depois há uma crise com as Filipinas, que são outras islas do Caribe, que está vinculado com um problema parecido do expansionismo americano. Por esse livro é interessante, eu não he leído, está em minha lista, mas não he leído. Mas ele habla de coisas muito interessantes. E acá ele vai discutir o destino manifesto. E acá ele disse que o grande sello dos Estados Unidos, vou pôr em castelhano. No reverso do grande sello dos Estados Unidos está a inscrição em latim: Novus Ordo Secularum, que traduzido significa novo ordem de coisas. E no mesmo lado do sello também estão as palavras: Deus ha favorecido la imprensa. La imprensa? La imprensa no sentido de lo que eles fizeram, la iniciativa, la realização deles. Pero agora a nação está abandonando a nova ordem de coisas e decidindo que depois de todo, Grã-Bretanha tinha razão. Então, o que esse pioneiro está dizendo é que o expansionismo americano, eu não creio que é um pioneiro da primeira geração. Seu nome é Percy Tyson Magan. É que o problema dos Estados Unidos é que ele está actuando basado igual que a besta, porque Inglaterra era como a primeira besta já. Porque os Estados Unidos havia deixado de ser como a primeira besta de Apocalipse 13 e agora se estava tornando igual. Esse novo ordem secularum que a gente utiliza para hacer teorias de conspiração, em realidade é algo bueno que os Estados Unidos havia que haver seguido. Pero ao invés disso, estavam volvendo ao mundo antigo. Então, quando eles começam a ser o imperialismo com México, roubam Texas, roubam Califórnia, que são... Califórnia, creio que é a maior potência econômica dos Estados Unidos e foi roubado de México. Texas também. Roubado se conquistado, não, pero Texas foi roubado. Texas é logo depois da Califórnia. É a segunda maior economia dos Estados Unidos. Califórnia está arriba de Rússia, ou seja, é mais forte que Rússia. E isso por seus desejos de expansão. Capaz, Deus pudera haver dado essas terras da mesma maneira para eles, se eles houvessem seguido a vontade de Deus. Acá, por exemplo, eles barraram na Texas, que inicialmente era território de México, e México disse: não pode haver esclavitud acá, não queremos que haja esclavitud. Podem vir, nós necessitamos de pessoas para colonizar México. Pero eles disseram que não haja escravos. Pero os americanos trajeron escravos e começaram a llenar Texas, que era México, de escravos. Então,
México empieza a poner sanciones porque estaban haciendo cosas en su territorio que ellos no querían. Y Texas hace una rebelión y se independiza, hace independencia. Y después Estados Unidos es acepto como parte de México. Como Texas es acepto por parte de Estados Unidos, perdón. Entonces Texas se torna después, en 1884 por ahí, no sé la fecha exactamente, 1846 es la fecha donde ellos hacen un acuerdo para aceptar que México sea parte de Estados Unidos. Entonces, eso desencadena una guerra entre Estados Unidos y México. Mi punto es, todo eso que trae esa crisis en 1846 empezó en 1844. 1844 fue un año de elecciones en Estados Unidos. Hay un presidente llamado Tyler y otro Polk. Todos esos presidentes que estaban en ese periodo tienen muchas características interesantes para nosotros hoy, que los mileritas pudieran haber comprendido, y la historia sería completamente distinta si ellos hubiesen entendido la crisis y la importancia de Estados Unidos en la profecía. Entonces, mi punto es, vos hablaste de un pecado de la nación. Helena habla de un pecado de la nación solamente. Pero yo creo que los mileritas fallaron acá. Los mileritas predijeron la fecha de 1850. Los mileritas no. Dos pioneros, Hiram Edson y José Bates. Ellos hicieron una predicción de que en 1850 iba a haber un evento importante en la historia. Pero ellos se equivocaron porque creían que había que marcar la segunda venida de Cristo. Es el mismo error de Miller. Solo pensaban en la segunda venida. Desde el inicio acá pensaban segunda venida, segunda venida, segunda venida. Pero si hubiesen seguido la línea de lo que ocurría, capaz hubiesen estado correctos y hubiesen predecido algo que de hecho iba a pasar en 1850. Y la historia sería completamente distinta. Entonces, yo creo que hay un pecado de los dos acá, hay un pecado de la iglesia acá. Justamente por eso, porque ellos fallan acá en esta predicción de tiempo, en el mismo año Helena dice, no hay más que poner fechas. Es por eso que Helena dice, no hay que poner fechas. ¿Por qué? Porque ellos solo quieren poner la fecha de la segunda venida de Cristo. No saben seguir la historia. Entonces es peligroso lidiar con tiempo. Entonces, acá marca el inicio del estado laudicense de la iglesia también, en ese mismo año. Helena tiene sus primeras visiones, hablando que la iglesia está en la condición laudicense, alrededor de acá. ¿Por qué? Porque ellos, por más que el mensaje porque en 1844 llega el mensaje del sábado de que los Estados Unidos es una parte importante en la profecía, pero por más que todo eso estaba así, ellos van a mirar y decir, 1850 Jesús va a venir. ¿Cómo? Si en 1848 ellos están entendiendo eso y creen que Jesús puede venir en 1850. ¿Qué va a pasar en el mundo para que Jesús vuelva en tan poco tiempo? Entonces, ellos no están viviendo en la realidad y siguiendo lo que está ocurriendo en la historia. Entonces hay un pecado de la iglesia acá también, y nosotros no podemos tener ese pecado. Y ahí entramos en la pregunta del hermano, de la gente que quiere mirar una ley dominical. No hay ningún rastro de ley dominical hoy, si compararmos con cómo eran los rastros de la ley dominical en esa historia. Y para eso yo sugiero la lectura de ese libro acá. No de ese libro, The Word of Ellen White, que nosotros miramos. Y ese libro no está en español, ¿verdad, hermano? No está, pero ese traductor Dipol es muy bueno. Estuvimos utilizando acá ahora. Si quieren, agarren el capítulo y pongan ahí en el traductor y van a poder entender 90% del texto. Creo que más. No puedes poner todo un capítulo a no ser que tú te suscribes, ¿no? Pero no, puedes, pero gracias. Yo no utilizo tanto. Pero exacto. Copias 4 párrafos, pones después más un tanto y ahí vas leyendo. Gracias. Es muy bueno ese traductor. Mi pregunta era porque quería diferenciar cuál fue el error de la nación y cuál fue el error de la iglesia, o sea, del movimiento en ese momento, ¿no? Lo mismo pasó en 1888, que hubo un pecado de la nación y también del movimiento, y lo mismo pasaría en nuestra línea. Bueno, ahí está. Yo creo que
esto no es algo que hay nada oficial del movimiento apresentado con relación a eso. Pero yo creo, mi opinión es que acá nosotros erramos en percibir los eventos de la historia y estuvimos bien en el tiempo. O sea, essa história acá, la A que yo puse A, ellos perciben correctamente el tiempo. Ellos logran llegar a 1798, logran poner 1844. O sea, ellos llegan bien en muchas de las fechas acá. O sea, todas las fechas, ellos ponen, todas las fechas que ellos pusieron, que ellos eligieron, estaban bien. 1884, 1800, 1840, todo eso estaba bien. Entonces acá hay más dos hitos. Pero si vamos a la historia de los mileritas, tampoco hay estudios acá. Pero yo creo que podremos poner, acá 1879, sería acá. Luego 1884. Ops. Luego 1888. Y acá sería 1892. Es como veo acá. ¿Y qué quiero decir con eso? Pero ellos no saben nada de tiempo acá. Acá la atención de ellos son los eventos históricos externos. Y van muy bien acá. Pero no tienen noción del tiempo. Ya acá ellos tienen una buena noción del tiempo, pero no acertan el evento. Entonces nosotros hoy tenemos que tener los dos. Entender los eventos y entender el tiempo. El evento sería la ley dominical en la línea de la Exatamente. primera ¿Cuál línea. es la crisis hoy? Porque acá la crisis era la esclavitud y ellos no percibieron. Y como estuvimos hablando, es algo que empezó desde la historia milerita, 1840, ya había, eso ya estaba siendo agitado, ellos no percibieron la relevancia profética de eso. Estaba delante de los ojos de ellos. Bates era abolicionista antes de ser milerita. Y él no vio que ele já estava sendo preparado para isso antes. No supo ver os eventos acá. Passou despercebido. Acá, eles perceberam o que estava ocorrendo, pero não perceberam o tempo. Não tinham nem ideia de que havia tempo acá nessa história. E nós outros hoje temos que acertar as duas coisas. Isso é como veo. Ever, la ley dominical en nuestro tiempo va a ser una prueba para los tres grupos o para cuáles sería. Para todos, para toda a humanidade. Não sei se hay preguntas. Ah, não, essa é outra coisa. Yo escuché un pastor muy conocido acá en Perú, que ha escrito libros y todo, que se llama Lomía, y él dijo, el año pasado nada más dijo que toda la iglesia que estaba en este momento reunida, ninguno iba a ver a Jesús venir. O sea que la ley dominical iba a estar muy, muy, muy lejos todavía. Y lo dijo tan seguro y yo me sentí mal porque dije, yo me sentí tan mal porque dije, está que engaña a todo el mundo acá. Sí, ¿Cómo tenía va a razón. decir eso? Es peor es que él tenía razón. Y tenía ¿Por qué? razón, ahora me doy cuenta que tiene razón. ¿Y por qué? Porque ele de verdade está haciendo una análise frío de los eventos históricos, que es donde empezamos hoy. O sea, si vas a la historia, lo que estaba ocurriendo en la historia en la época de Helena, no hay nada, no hay nada semejante hoy. Entonces, los teólogos adventistas que dicen, mira, no hay movimiento dominical ocurriendo ahora, estão corretos, porque não há. En la época de Helena, eles poderiam mirar, por mais que havia algo en las sombras que ella decía, havia, o sea, porque eles ocultavam suas intenções. Pero quando era apresentado ao Congresso, não era tudo claro. Pero se lees os livros de A.T. Jones, ele vai dizer, mira, eles estão dizendo isso, pero as intenções deles são essas e esses são os documentos. E ele mostrava isso, o que eles diziam em seus encontros e tudo isso. Então, não há, de hecho, uma lei dominical en el radar para os próximos 50 anos. 40 anos, não sei. Hermano Ever, Pero solo quiero añadir algo. Claro que eso acá fue una progresión, ¿no? O sea, en 1863 pasó de 1863 a 1888, son 20 años. Entonces, en 20 años, acá, perdón, el mundo llegó a ese punto. Entonces, él dice que vamos a morir
es un poco demasiado también, pero yo entiendo la idea de que no hay una ley dominical en el radar y muchos de los que estaban escuchando, ah, de hecho, van a morir. Ahora sabemos, por más allá de la historia, sabemos que no hay una ley dominical porque estamos siguiendo los hitos y no hay una crisis sábado-domingo, la crisis es otra. ¿Sí? ¿Una hermana iba a decir algo? Sí, hermano, solamente, o sea que cuando en la historia de 1888, cuando la hermana White está escribiendo acerca de lo que ella escribe, o sea, cuando A.T. Jones está escribiendo sobre ley dominical y eso, ellos comprendían bien en qué consiste el rechazo que se dice acerca de los escritos de ellos. O sea, ellos no aceptaban lo que escribían de la ley dominical o cómo miraban, cuál era la perspectiva de ellos. Siempre he tenido esa duda. Ok. El conflito que havia aí... Eu necessito outro documento, um segundo. Bueno, capaz... Ah, acá também. Porque acá, essa é uma linha externa. Lo que estuvimos falando são de coisas externas. Pero hay toda uma história interna acá que estava ocorrendo. Então, o que é o que estava ocorrendo dentro da conferência? Como hablamos, se formos a seguir a história de... Eu abri aqui 1884 acá, não? Se formos a seguir essa história empieza em 1884 acá, en los eventos externos. Pero se vamos a los eventos internos, em 1884 empieza uma crise en el adventismo, inclusive. Jones vai publicar um mensagem sobre justificação por la fé. Não. Jones vai estudar um cuerno, um dos cuernos del Apocalipse 7, de Daniel 7, e isso vai trazer um conflito na conferência general. Eu não estou com o documento que quero acá. Pero a conferência em 1884 le pide para que estudie isso. E Uriah Smith e ele têm um desacordo com relação a esse cuerno. Então, isso empieza a ter um problema com isso. Na outra parte, é que Wagner empieza a falar acerca da justificação por la fé. E ele também empieza isso em 1884. Incluso, seu primeiro artículo foi 11 de setembro de 1884, que ele habla acerca da justificação por la fé, e isso vai trazer problemas entre ele e Butler, que era, não sei se era o presidente na época, mas era uma pessoa importante na igreja naquele entonces. Então, há um rechazo progressivo, há uma fase progressiva da igreja que empieza acá também em 1884, que culmina em 1888, e em 1892 todos estão esparcidos. Se vamos acá, não quero marcar 1892 acá, pero Helena está na Austrália, queda enferma e habla que passa por grande tribulação aí nesse entonces. Butler, Jones creio que está em Estados Unidos e Wagner está em Inglaterra. Então aí temos a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. E cada um em uma parte distinta. E Helena escreve que eles vão passar por provações. Então, há como uma fase aí no rechazo do mensajero. Então, eles rechazam os profetas dessa geração. E aí, por isso, a igreja falla. Então, há um rechazo progressivo do mensaje acá, que era para preparar o povo para isso. Para a prova. Ever, ¿y cómo podemos, yo estoy tratando de diferenciar tanto en la primera y en la segunda línea, cuál fue el pecado interno y externo? Porque, por ejemplo, ahí vos mencionaste que el pecado fue que se rechazó la justificación por la fe, pero a la vez también estaba el tema de la ley dominical ahí, que digamos que la ley dominical la iglesia en ese momento sí entendía bien, ¿verdad? Que no debían guardar el domingo, pero rechazaban otro mensaje. Entonces es como que son dos temas morales, pero uno es interno y otro externo, ¿sería algo así? Eu não sei exatamente como contestarte. Porque para mim, há uma fase acá de los mensajeros de reconocer o tempo também. E isso já não é nenhuma fase da igreja, nem nada mais.
Wagner y Jones habían que haber comprendido el tiempo acá, pero ellos no pudieron romper con los paradigmas de aquel entonces. Entonces yo creo que hay ese error por un lado, de que no reconocen tiempo acá. Hay el error del liderazgo de combatir a Wagner y Jones, de rechazar los escritos de Lena. Hay un rechazo que en 1884 hay un rechazo a los escritos de Lena muy claro, o sea, ella publica el conflicto de los siglos acá por primera vez, y todo la gente no quiere publicarlo. Entonces, hay muchas cosas, esa historia es muy compleja. Nosotros no hemos entrado en detalles acá para ver. En realidad, creo que en 1882 já há um rechazo a los escritos de ella. Ella escribe un reproche a la asociación y ellos no, en Battle Creek, y ellos no escuchan. Entonces, por eso ella tiene su última visión en 1884. Entonces, hay un rechazo del espíritu de profecía acá ya, que empieza en 1884, que va a impactar toda esa historia. Entonces, essa história tem muitas camadas que creio que são relevantes para nós hoje, pero não hemos estudado muito. Solemos venir dessa e saltamos para a nuestra. Então, por isso eu não me sinto muito confortável de falar muito acerca disso. Alguma outra dúvida? Perdão por não poder contestar perfeitamente, pero No, está bien. Yo la primera vez que estudié o que escuché este tema tenía estas dudas, ¿viste? Y por ahí al repasarlo como que voy entendiendo algunas cosas, pero otras cosas, bueno, sigo ahí pendiente para seguir observando y estudiando para Buenísimo. eso. ¿Alguna otra duda es pregunta? bueno, yo tengo un comentario. Mi duda será cómo tomará este pastor Alomía el mensaje. ¿Cómo tomará él el mensaje? ¿Se escucha el mensaje? No entendí, yo no se escucho muy bien. Sí, porque él dijo que no haber leído dominical y hablaba de muchos años. ¿No? Así, o sea, ele tem razão, não vai haver lei dominical. O sea, é porque ele está, me parece que ele está fazendo uma análise honesta da história, que é distinto de lo que muitos que querem dizer, há uma lei dominical ocorrendo acá porque se pediu para orar no domingo. Isso não tem nada a ver com o que estava ocorrendo na história de Helena White acá nessa história. Era muito mais sério o que estava passando. Então, ele parece que tem sentido em sua análise, pero ele todavia não ha transitado para essa dispensação acá nuestra. Ele todavia sigue com a cabeça dessa dispensação. Então, por exemplo, por que não ordenar mulheres? Porque estão vivendo nessa dispensação. Porque, não sei, há muitos, os conservadores adventistas se explica muito por que vivem nessa dispensação. Querem agarrar os textos de Helena e lerlos como se estivéssemos vivendo em 1888. Não estamos. Estamos vivendo em... Um exemplo. A gente quer estudar, agarram os livros de Wagner e Jones e creem que para que Jesus venga, há que seguir a letra do que Wagner e Jones escreveram. Pero não é, ou seja, não é isso. A luz já ha avançado um montão. Hoje, há outra coisa. Há que aceitar o que eles escreveram? Óbvio. Há que aceitar a luz dessa dispensação acá também? Óbvio. Toda a luz passada é importante. Pero Deus tem uma luz para hoje seguro, porque assim é sempre. Para cada geração, há uma nova luz. Então, o problema daquele líder, daquele pastor, é que ele crê que não há luz nova para nossa geração. Ou que crê que se vai vir luz, vai vir de arriba. Ou seja, de los líderes. Pero não ha sido assim. Nessa dispensação não ha sido assim, porque Jones e Wagner não eram líderes. E nessa dispensação tampouco ha sido assim. Então, se formos a seguir nosso modelo de ABC, acá sabemos que é todo o mesmo patrão. Seria X, ups.
todo, o sea, lo que ocurre acá también. Entonces, el mensaje acá, en esa generación, no va a venir de los líderes, porque no vino de los líderes acá, no vino de los líderes acá, tampoco va a venir de los líderes acá. No hay progresión con relación a eso. Muy bueno, gracias. Buenísimo. Hermano, y con respecto a los escritos de lo que usted ha estado enseñando ahora, los escritos de Jones, Wagner, sí los encontramos fácilmente en la web, ¿no? Sí, hay muchos ministerios que el único propósito de existencia es popularizar o enseñar los escritos de Wagner y Jones. No es difícil encontrar en castellano, hay audiolibros incluso donde uno puede escuchar. Es enriquecedor, yo digo, no, no voy a decir que, no, que es una pérdida de tiempo. Siempre que tengas tiempo para mantenerte al día con el mensaje. O sea, yo creo que hay que... es mucho más importante seguir la luz actual, pero es importante tener un tiempo para tu estudio personal y entender por vos mismos qué es lo que ocurrió acá. Te va a ayudar a entender esa historia también. Vas a poder aportar. Entonces es bueno que estudie lo que ellos escribieron, pero no creas que es suficiente lo que ellos escribieron. Van a haber cosas que ellos se equivocaron, van a haber cosas que ellos se equivocaron, que nosotros tenemos más claridad. Entonces es relevante, es interesante estudiar lo que Jones escribe acerca de la ley dominical, nos ayuda a entender bien qué es lo que va a ocurrir hoy. Es relevante, no es una pérdida de tiempo. Igual es relevante estudiar lo que los mileritas escribieron acá. Pero hay que tener en mente que ellos no entendían Apocalipsis 13 en ese momento acá inicial. Después lo entienden, pero todavía no entienden bien cuál es la crisis acá. Entonces, hay cosas que hay que tener en mente al leer escritos de otras dispensaciones. Pero es una buena lectura, sí. Nosotros estando en el adventismo siempre habíamos creído acerca de la justificación por la fe y generalmente pensábamos que solo, al menos yo, que solamente de eso hablaban ellos. Pero ahora entiendo que hablaban sobre la ley dominical y sí es bueno estudiarlo porque habrán levitas que van a preguntar. De hecho, ya hay personas que preguntan y entonces para tener, como usted dice, un conocimiento histórico de qué en realidad pasó en esa dispensación y poder dar una respuesta. Claro. Información es siempre buena. O sea, hay que saber utilizarla, pero la información, cuanto más estudies, más mejor va a ser para vos. Al inicio, capaz no sepas ordenar bien la información en tu mente, pero con el paso del tiempo, las cosas se esclarecen. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos con una hora de estudio. No sé si terminamos por acá. Me gustó la pregunta, me gustó la discusión de hoy. Buenísimo, oramos entonces. Amén. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la clase que tuvimos hoy, muchas gracias por poder charlar acerca de temas tan importantes. Te pido que el Señor pueda impresionar nuestros corazones con tu verdad, que nosotros podamos seguir tu luz a cada dispensación, porque tu verdad se expande eternamente y queremos seguir a ese Dios eterno, Padre. Ayúdanos a aprender con los errores que ocurrieron en el pasado, que nosotros podamos saber que somos humanos fallos como ellos, porque ellos también querían hacer el mejor, pero todavía fallaron. Entonces, que podamos ser siervos humildes y pedir que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos trabajar para terminar la obra el más pronto posible. Eso te pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gracias. Feliz semana a todos. Gracias, hermano Ever, gracias. Chao. Gracias, Ever. Besos. Besos.